Bacana, né? Que bacana a gente encontrar um exemplo assim de alguém que se libertou. Isso é uma escravidão, pessoal. A droga é uma escravidão. Ela te vicia, ela dá prazer, ela te pega pelo prazer. Por que a pessoa se vicia? Porque dá prazer. Agora, vale a pena? Não vale a pena experimentar esse prazer. Essa é a questão, tem que ter autocontrole de não entrar. Depois que entrou, para sair depende, cada pessoa tem um resultado, tem um tipo de comportamento em relação a isso. Muitos querem permanecer nesse estado de ilusão, outros não, outros querem sair, se deram conta, acordaram, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a doutora Fernanda de Paula Ramos. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda pelo muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma bandeira nossa aqui tentar conscientizar as pessoas a respeito das drogas, o álcool, do fumo, né, da maconha, da cocaína, do crack. A gente fala diariamente nisso, até porque isso tem uma repercussão diária também na vida do cidadão que não depende da droga e acaba sendo escravo dela quando é vítima de violência, do tiro, do bang-bang, do tiroteio, do assalto, do crime de modo geral, que está numa escalada crescente no Rio Grande do Sul, né? Então a droga está, 80% dos presos estão condenados devido às drogas, né? Então, queria que a senhora primeiro fizesse um comentário a respeito desse trabalho aí. Ele atende apenas 180 pacientes aqui no Rio Grande do Sul. Como fazer, o que fazer, outras formas? Tem como pegar esse exemplo, multiplicá-lo para que o Estado, a Justiça, as três esferas de poder consigam abranger mais gente? Acho que sim, acho que isso é fundamental. Eu queria até parabenizar essa medida, porque a gente tem que pensar assim, os custos que o Estado tem e que o país tem com uma pessoa que é dependente de uma droga. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, as drogas lícitas, né, as que estão liberadas, álcool e tabaco, estão entre as 10 maiores causas de morte e de incapacidades no mundo. Então, o Estado paga com a violência doméstica, com o acidente de trânsito, com a pessoa que não conseguiu produzir no trabalho, que ficou encostada no INSS. Então, realmente, se a gente não tratar é caro. Sim, é caro, mas não tratar essas pessoas realmente tem um custo social que abrange a população. Não é a minha família que tem um dependente químico, é a população de uma forma geral. Então, acho que é um excelente exemplo e também pra gente ver assim, as pessoas dizem, não, quem tem problema com droga não quer se tratar. Não adianta, se ele não quer se tratar, eu não vou investir. Tanto adianta que estão aí os resultados, né? Então, as pessoas, quando têm essa possibilidade, esse acesso, vão se tratar e querem ajuda. Então, a droga age numa parte do cérebro da gente que, inicialmente, às vezes, pode dificultar essa pessoa de ter críticas sobre o estado que ela está. Mas, quando é dada essa possibilidade para ela, muitos, como o senhor que foi filmado, mostrou o quanto que a vida dele avançou e o Estado e o país deixou de ter custos em função dessa doença. Então, acho que é um exemplo a ser seguido. A internação compulsória de dependentes químicos é uma opção? É uma opção, não? A internação deveria ser obrigatório? A internação compulsória, a gente geralmente indica assim como última estratégia, né? Então, a gente tenta, num primeiro momento, motivar essas pessoas, né? Orientar os familiares de como é que a gente pode fazer para levar essa pessoa para um tratamento. Às vezes, as famílias se dão conta da gravidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem risco de vida, tem risco de matar o companheiro. Então, essas medidas urgentes a gente tem que tomar providência. Não pode assistir uma pessoa aí com riscos ou causando riscos a terceiros sem fazer nada. Mas, geralmente, como última estratégia, nada deu certo, nenhum jeito deu certo e a pessoa continua em risco, sim, o Estado tem que tomar alguma providência para ajudar a proteger essa pessoa e a população em geral. O fato fundamental ali, com diz respeito às drogas, quando a pessoa resolve entrar nesse caminho, primeiro por aceitação social, às vezes é o grupo, alguém tá fumando uma maconha, cara, é inofensivo isso, e entra, e depois essa é a porta de entrada. Tem muita gente que, embora estudada, pessoas com um bom discernimento de certo e errado, entram nesse universo, né? E não conseguem depois recuar a um pouco. Qual é o elemento mental, assim, psicológico, psiquiátrico, que faz com que as pessoas não se deem conta de que aquele problema, aquela droga, aquele universo ali vai levá-la à falência social, familiar, enfim. Qual é o elemento psicológico que pesa? É a arrogância? É o orgulho? É a falta de consciência? É a inteligência não utilizada? O que a senhora detecta como a causa principal disso? Por que as pessoas não dizem não às drogas? Então, na verdade, ter problema com alguma droga, né, que a gente chama de dependência química, é uma doença, só que é uma doença do cérebro. E aí tem todo um preconceito, as pessoas não conseguem encarar isso como uma doença. Ninguém fala assim, por que tu ficou diabético?
Bom, infelizmente eu tinha uma vulnerabilidade, fiz uma série de coisas na minha vida que resultaram nisso. Mas dependência química, as pessoas, né, a população de uma forma geral, ainda, infelizmente, por falta de conhecimento, acha que é uma escolha. Eu decidi hoje ir lá experimentar e me tornar e arranjar um grande problema para minha vida e para a saúde. Então, não, é uma doença crônica, grave do cérebro e que a gente tem que encarar assim como qualquer outra doença. Quem tem asma vai passar uma vida inteira tendo que prevenir crises e recaídas aí de asma. Né? E não tem cura, ela tem controle, como o alcoolismo, né? Tem controle. Não tem cura. Então, assim, não tem cura, a pessoa vai, né, com os conhecimentos que a gente tem hoje na medicina, a gente vai ao longo da vida ter um risco dessa pessoa recair de novo, mas claro que com o passar de anos e anos aí a pessoa limpa, abstêmia de qualquer substância, vai reduzindo muito. Aí a pessoa já está reinserida de novo na sociedade, no trabalho, na vida pessoal e vai se organizando de uma outra forma. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas informações aqui no SBT Rio Grande. Muito tá obrigada. Obrigado.